Agora eu abro espaço para o nosso quadro de análise, quando a gente dá um passinho para trás e faz uma visão panorâmica de um assunto, de uma empresa, de um setor. E hoje o raio-x é sobre o Ibovespa e sobre o mercado de capitais aqui no nosso país. O convidado do dia é o Marcelo Paixão, ele que é gestor responsável pelos fundos quantitativos na Azequest Base. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui às lives do Suno Notícias. Boa noite para você. Tudo certo por aí? Tudo certo, Greg. Boa noite. Obrigado aí por me ter aqui. É um prazer. Adorei o Greg. Pode chamar de Greg até o fim. Vou incorporar. Agora vai todo mundo me chamar de Greg desse jeito. Marcelo, você é um gestor experiente, anos de estrada já, e trabalha nesse momento numa gestora que sofreu, como outras gestoras, o baque ali da pandemia, né? Nesse momento, a gente tem uma recuperação econômica em relação ao que a gente viveu na pandemia, mas temos uma Selic mais alta do que se esperava, por exemplo, 1 ano e meio atrás. É só pegar os boletins focos que mostram isso. Selic segue em 13,75%. Sabe-se lá até quando ela vai baixar. As incertezas fiscais também permanecem, mesmo com a apresentação do arcabouço fiscal, e, portanto, alimentam a expectativa de uma inflação mais alta e de uma contínua migração para a renda fixa. A gente viu grandes fundos fazendo esses movimentos, puxando a tendência de mercado nos últimos meses. Eu queria saber a sua opinião para a Bolsa nesse momento, que está ali andando de lado já há alguns meses, dá para dizer, né? O cenário para a Bolsa vai melhorar agora? Esse é o momento de virada, porque muita gente está olhando, olha, tem papel barato para caramba, vai ter que entrar num rally, ou você ainda acha que o Ibovespa vai sofrer um pouco mais antes de experimentar uma melhora? Bom, Eu acho que a gente está com um pequeno problema de conexão aqui. Brasil, né? Só um minutinho, Marcelo. Queria saber, você me ouve nesse momento? A internet deu uma travada. Sim. Quero saber de vocês que estão ao vivo com a gente. Me ajudem, inclusive, agora... quero saber se vocês estão vendo. Não sei se é a minha... acho que agora voltou. Tá. O que eu estava comentando em relação ao ponto de inflexão de juros, né? Então, quando o mercado tiver essa expectativa de ponto de inflexão de juros nos Estados Unidos e no Brasil, a Bolsa deve começar a andar, né? Apesar de que no Brasil tenha também esse risco de, se o governo vai vir com alguma surpresa de taxar alguns setores da Bolsa, né? Tem essa nuvem negra aí, mas o fato é que o Brasil está muito barato, vários ativos do Brasil, o próprio real está depreciado e a Bolsa está barata. Mas eu diria que tem alguns gatilhos aí para acontecer, que é esse ponto de inflexão de juros, que a gente já está com esse juro. Basicamente é o seguinte: se a inflação começar realmente a convergir mais forte, a expectativa, inclusive do mercado, é de que tem essa convergência, vai ser difícil o Banco Central manter um juro real, né, entre 7% e 8%. Assim, não é algo factível, né? Então, o que está na curva já é um juro real alto, mas historicamente, se você pegar os últimos 20 anos, o juro real do Brasil, com exceção dessa época da Covid, mas em geral, entre 4% e 5%, né? A gente está em 7% ou mais, né? Então, eu diria que é difícil dizer que a Bolsa já atingiu lá o ponto mínimo, né? Mas ela está por aí, está barato e vai ter uma inflexão de juros. A questão é saber o timing, né? Enfim. Quando você fala que a bolsa está barata, isso me leva a outra questão. Se essa percepção de que está barato, e vários especialistas têm reafirmado isso, por que a galera simplesmente não compra? Está valendo tão a pena assim ir para a renda fixa, Marcelo? Em relação à renda fixa, eu vou comentar já, mas você tem a gente, por exemplo, na fabricadores né? Uma delas é a avaliação, valor, né? Então tá barata. Mas tem outras qualidade, tem outras métricas. Então,
carteira está barata, né? Mas tem outras métricas importantes para serem consideradas. Isso é um ponto. Em relação à questão de bolsa versus renda fixa, né? Enfim, eu acho que é muito que perfil de risco quer no médio prazo. Se você quer um retorno, né, de 8% a 10% ou 12% ao ano, porque a Selic não vai ficar em 13,75%, você vai para renda fixa ou mais alguma coisa. Agora, se você quer o retorno de 15, 20 ou mais por cento, pode ficar na renda fixa, não vai ter isso, a não ser que você corra muito risco de crédito ou alavanque. Então, é muito mais eu acho que a decisão de renda fixa ou bolsa tem menos a ver com a conjuntura, tem um pouco a ver com a conjuntura, mas tem muito mais a ver com o perfil de risco, de retorno que se quer. Se quer alguma coisa, tipo assim, a Selic nos últimos 20 anos foi 8 e pouco, né, que é um juro real de 4, né, mais ou menos. Se você quer esse tipo de retorno, vai para renda fixa. Você vai ter 13 agora, isso vai caindo e ao longo do tempo vai ser os 8, 9 ou algo do tipo, ou talvez 10, ou NTNB 12% ao ano. Agora, se você quer 15, 20 ou mais, não é por aí que você vai conseguir. Então, a ideia é você ter... Para quem quer, por exemplo, 15% ao ano, vai ter que botar um pouco de bolsa, vai ter que botar um pouco de renda fixa, senão não vai atingir esse objetivo. É um pouco isso. Tem que dar uma diversificada, correr um pouco mais de risco nesse caso para conseguir ter um retorno maior. Né? Dependendo do retorno que você quer e do horizonte de tempo que você tem para investir, né? Se você tem mais horizonte de tempo, você não pode arriscar mais e daí você vai ter que ter bolsa. Né? Enfim, porque também é o seguinte, decidir o time exato para ir de renda fixa para bolsa, nem o Warren Buffett consegue fazer isso. Então, assim, eu acho que assim, eu não parto da premissa que a maioria das pessoas conseguem fazer isso. Então, é bom você ter já uma alocação estratégica definida, que é em função do tempo que você tem para esperar isso, né, render frutos, né? Sim. Marcelo, qual que é a sua visão para o Ibovespa quando a gente compara com outras bolsas, especialmente as nossas referências ali, né, que são as bolsas americanas? Tá mais atrativo? Tem boas oportunidades aqui? Ou o investidor deveria olhar com mais carinho para o investimento no exterior nesse momento? Eu acho que, em termos estratégicos, é sempre bom diversificar e ter investimento no exterior também, além do Brasil. Né? A gente fala isso desde pessoa física como para institucional, fundo de pensão. Né? O Brasil é uma parte pequena do todo, só que, conjunturalmente, hoje em dia, os Estados Unidos, já há algum tempo, mas a gente está chegando em situações bem, vamos dizer assim, extremas, os Estados Unidos está muito mais caro que o Brasil, por exemplo. Na métrica de valor, se você pegar por várias métricas, né, o S&P, o Nasdaq e até mesmo o Dow, são muito mais caros que o Brasil. Então, isso por dois motivos. A Bolsa Brasileira está barata em reais e o real está muito depreciado, né? Então, assim, eu acho que na verdade, a maioria das bolsas globais, e várias delas, estão baratas em relação aos Estados Unidos, mas o Brasil, alguns países como o Brasil, especialmente baratos, né, em termos de múltiplos e expectativa. Então, assim, se você, até conversando com investidor estrangeiro de longo prazo e grande, a ideia é mais ou menos o seguinte: poxa, se eu conseguir entre 20% e 30% ao ano com esse valuation da Bolsa no Brasil, mesmo que o real deprecie 5% ao ano, vamos supor, né, que eu consiga 20%, que eu acho que dá para conseguir mais com essa avaliação de bolsa. Mas se o real depreciar 5% ao ano, eu vou estar com $15, então mais ou menos $15, isso provavelmente é mais do que ele consegue com esse valuation atual nos Estados Unidos, entendeu? Então, parece que o Brasil está valendo a pena, apesar desses riscos de questão fiscal, né, imposto, enfim. Que tem muito papel barato, eu entendi, mas eu quero saber, na sua opinião pessoal, quais os setores ou até mesmo papéis que você acha que valem a pena nesse contexto? Cases que te interessam? Olha, se eu vou olhar para o nosso fundo, né? Para os nossos fundos, né? Então a gente sempre usa esses 5 critérios de investimento, que é avaliação, momento de preço,
qualidade, que é rentabilidade, várias métricas de qualidade, crescimento e baixo risco para ranquear as empresas e selecionar empresas boas, né? As maiores posições que a gente tem hoje na carteira, e a carteira é muito diversificada, tem mais, o long and short tem mais de 150 ativos, o FIA long only tem mais de 100 ativos, o long bias 150 também, mais de 150. A gente está bem alocado para o nosso nível de diversificação em empresas, por exemplo, de água e saneamento, tipo CSMG3, né, que é Copasa, ou outras tipo de bens industriais. A Petro também, né, na verdade, tá barata e tem métricas de qualidade boas, né? Então, assim, tem algumas empresas industriais, elétricas e de saneamento, e também Petro, até Gerdau também, ainda é uma empresa que a gente gosta bastante, que não está cara e tem entregado, tem entregue e tem esses 5 atributos que a gente comentou aqui. E te convido a dar uma olhada na nossa descrição para você fazer o download do nosso Guia do Imposto de Renda para Investidores 2023, tudo atualizado. Não dê dinheiro para a Receita Federal à toa, hein?